Esta conferência será gravada agora. Olá, uma boa noite. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o CONIPT. Estamos aqui para termos mais uma das nossas aulas, que são as aulas de filosofia no curso de mestrado em psicanálise. Hoje nós vamos aqui fazer uma análise de uma obra de Platão. Ao longo dos nossos encontros, nós estamos trazendo aqui vários autores da filosofia e o link ou estudo que foram feitos pelos psicanalistas dessas obras históricas ou desses autores. Hoje nós vamos aqui nos debruçar um pouco sobre Platão. Já passamos pelos pré-socráticos, já passamos por Sócrates, nós já passamos também até por Schopenhauer. Hoje nós vamos passar por Lacan. Então, sempre nós vamos procurar manter este contato da psicanálise com a filosofia. Então, o nosso foco é fazermos uma análise nos livros de filosofia, nos escritos de filosofia, nos assuntos tratados pelos filósofos e como que os analistas eles fazem esta leitura ou esta releitura. Vejo que está presente aqui a Maria Helena e vejo também que já chegou aqui a Débora. Uma satisfação em ter a presença de vocês aqui. E nós vamos nos conversando. Quando vocês quiserem conversar um pouquinho, vocês abrem a câmera, vocês abrem o áudio. Eu vou estar aqui fazendo a transmissão também dos slides. Esses slides eles são sempre retirados de algum artigo que vocês têm facilidade em acessá-lo online, pela internet. Todos esses artigos também já foram disponibilizados para que a CONIPT dê acesso a vocês. E temos os slides que são preparados aqui. Então, vamos lá. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Débora. Boa noite, Rogério. Boa noite. Um mês passa bem rápido, né? A projeção do slide tá bom para você, o tamanho? Tá dando para enxergar bem? Tá pequeno. Tá. Você dá dois Para mim cliques. tá bom. Você dá 2 cliques em cima do slide, aí ele abre maior. Faz o teste. Não estou conseguindo. Você dá 2 cliques em cima do slide. Do lado do lado direito tem mais 50%, aí abre. Abriu mais, né? Com o próprio mouse. Para mim deu, só ampliar a tela. Então tá ótimo. Bom, e hoje nós vamos trabalhar a obra O Banquete de Platão. Uma revisita à transferência em Lacan. Esse tema ele foi tratado pela Elizabeth Cimenti na Revista de Estudos Psicanalíticos. Tem aqui o volume 31, também de 2013, ou volume 32 de 2014. Dá para você fazer uma leitura completa desse artigo e fazer os seus próprios apontamentos. E o que nós destacamos aqui? O artigo aborda o conceito de transferência do ponto de vista do seminário A Transferência de Lacan, estudado à luz do texto Banquete de Platão. Enfoca de forma sintética os diversos discursos dos participantes do banquete, analisando-os e transpondo-os à estrutura de uma sessão analítica. O banquete fala sobre o amor, que, segundo Lacan, seria o motor do tratamento analítico. Sabemos que o conceito de transferência, trabalhado abundantemente por Freud, e ao longo da história da psicanálise, ele vem sofrendo seus aprimoramentos, inclusive os seus aperfeiçoamentos. Nós vamos imaginar, junto aqui com Lacan, de que aquele encontro idealizado por Platão, ele fosse uma oportunidade de acontecer uma transferência entre os convivas. Então, para a gente principiar, um pouco da biografia de Platão, não é segredo para nenhum de nós, ele foi o discípulo, ele não foi um discípulo, ele foi o discípulo de Sócrates. Graças a Platão, nós temos acesso à biografia de Sócrates, não em sua totalidade,
mas nós temos aí um bom material. E, na realidade, o que nós temos hoje é um Sócrates platônico. Muito se discute se a pessoa histórica de Sócrates realmente foi tudo aquilo que Platão trouxe para nós. Será que esse Platão, esse Sócrates apresentado por Platão, ele realmente era daquela forma? Ele realmente era sábio daquela maneira? Ou o próprio Platão ele estilizou e idealizou o Sócrates para nós? Talvez a gente seja aí em torno de uma pessoa mítica. O Sócrates pode ter sido um mito criado pelo Platão para que, por intermédio desse personagem já morto, Platão pudesse falar livremente. Platão escreveu diversas obras, tratou de diversos temas e o seu estilo era criar diálogos, os diálogos platônicos. Nesses diálogos platônicos, sempre quem era o interlocutor principal, Sócrates. Ele era o sábio que vencia os sofistas. Havia um antagonismo muito grande naquela cultura, que era a cultura do conhecimento relativizado pelos sofistas, que vendiam conhecimentos, e aí surge a pessoa dos filósofos, os amantes do saber. E os filósofos por excelência, você tem aqui a tríade, que seria o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Depois desses três filósofos, você só vai ter os pós-socráticos e antes você tem os pré-socráticos. Nas diversas obras que o Platão escreveu, destaca-se essa aqui, que é O Banquete. A ideia de que os convivas estão chegando e eles já estão chegando de uma farra. Eles já estão chegando já de uma comemoração. Quer dizer que eles já estão enfastiados. Mesmo assim, há espaço para um diálogo. Um diálogo que vai ser estilizado em torno do tema o amor. Esse que é o tema principal do banquete, o amor. E a palavra que é utilizada no grego antigo é o eros, é entender o amor erótico. Esse amor bem relacional, bem de carne mesmo. E nesse terreno a gente já sabe que o Lacan, ele nadou de braçada. Ele se apropriou, ele se aprofundou, ele explorou, ele levou adiante. E é nesse sentido que nós vamos aqui seguir a obra que nós estamos, o artigo que nós vamos estudar agora. Deixa eu ver aqui. Vejo que chegou aqui também a Adriana, tá bem? Seja bem-vindo, uma boa noite, Adriana. Aqui nós temos aqui um recorte do Jacques Lacan. A cela analítica, já começamos a observar aqui a linguagem propositiva do Lacan, usando a palavra cela analítica, e depois existe aqui um paralelismo de cela analítica com leito de amor. Então, a cela analítica, mesmo macia, não é nada menos do que um leito de amor. É a metáfora que o Lacan está utilizando para demonstrar de que o consultório analítico, aí nós já temos aqui mais um paralelo. O consultório analítico precisa ser, do seu ponto de vista, o encontro entre o amante e o amado. Não é utilizado assim tão explicitamente no começo, mas depois fica explícito para quem está ali. Quer dizer que o paciente está procurando a cura, mas a cura vem através do amor ou desse amor relacional. Então, a cela analítica, mesmo macia, não é nada menos do que um leito de amor. No quadro mais protegido de todos, o do consultório analítico, a posição do amor se torna ainda mais paradoxal. Está explorando ao máximo aqui o sentido erótico dos conceitos. Leito de amor, cela analítica, consultório analítico e a posição do amor. Tem que haver, então, uma aproximação muito íntima entre o paciente e o analista em busca da cura da ferida, da cura da neurose. Entendo partir do extremo do que é suposto pelo fato de que
alguém se isole com o outro para lhe ensinar o quê? Aquilo que lhe falta. Algum paciente vai buscar aquilo que já tem? Foi buscar o quê? O que lhe falta. Vai encontrar em quem? No analista. Situação ainda mais temível se imaginarmos justamente que, devido à natureza da transferência, o que lhe falta ele vai aprender amando. Aqui está Jacques Lacan. É uma experiência no gerúndio, é uma experiência em ato contínuo. Não tinha, foi procurar, só encontra caso haja uma entrega, caso haja uma experiência. Sem essa experiência, não tem. Degustar Platão no banquete, agora nós deixamos um pouquinho aqui o Lacan e nós vamos para o Platão, que é onde a gente tem bem mais tranquilidade. Degustar Platão no banquete, repensando o conceito de transferência em Lacan, é meu objetivo nesse texto. Experiência muito bonita de reflexão e crescimento, ocasião para entender como Lacan aborda essa questão. Fica claro que o faz a partir do amor, conforme suas próprias palavras nas epígrafes que abrem esse trabalho. Ele se debruça sobre o banquete e também o degusta, porque o banquete fala do amor. Lacan parte daí para entender o amor da transferência. Lacan se pergunta qual a relação que realmente se coloca para um analista. Qual a nossa relação com o ser de nosso paciente? Considera que, afinal, é disso que se trata a análise. Então vamos pensar juntos. Pensar juntos. Vamos tentar recriar a cena aqui. O paciente ele vai ter um contato com o seu analista, que é, se a gente for para a cena médica, apenas para uma consulta, apenas para um tratamento, apenas para uma medicação, em busca de uma cura. Alcançado isso, nenhuma relação. Relação zero. Ponto final. Mas como que vai se dar isso já no consultório do analista, sendo que não tem um remédio, não tem um remédio, um fármaco, um comprimido, um aparelho onde você coloque a pessoa. Vamos para a questão da transferência. Essa transferência, ou o conceito de transferência, é aquilo que nós realizamos a vida inteira, desde o seio materno até as relações com nossos amigos, colegas, marido, esposa, namorados, namoradas. Essa transferência acontece a vida inteira. Quando está na linha da normalidade, ninguém vai buscar um analista. São transferências que acontecem e contra-transferências também, que acontecem no dia a dia naturalmente. Mas quando acontece um adoecimento da psique, a posse do objeto de desejo não está acontecendo, ou se está acontecendo, está adoentando, está adoecendo a psique do amante. Quer dizer que aquele que é o amado não está correspondendo à quantidade de amor que o amante tem para dar. Vem para o consultório. Então, a ideia da transferência, quando vem para o consultório, é porque a psique já adoeceu e não está acontecendo a contento essa transferência. Pode ter sido bloqueada por um trauma, por uma experiência, por um surto. Está recalcada. E agora? Agora vamos encontrar onde que ela está recalcada e quem é que está sofrendo justamente por causa que essa transferência não está acontecendo a contento. Chegou também aqui o Ailton. Boa noite, Ailton. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Veja aqui também o Ribamar. Seja bem-vindo, Ribamar. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Obrigado. Uma satisfação. Caso vocês não estejam conseguindo ver aí o slide numa projeção maior, basta vocês clicarem em cima do slide aí 2 vezes, também em alguns casos, ou como a Maria Helena fez aqui, com o botão direito do mouse, ela conseguiu aumentar a proporção do slide. Para mim aqui ele parece que está bem amplo, tá bem? O que acontece no banquete? Vamos lá, então o Platão
está escrevendo, ele vai colocar as pessoas para conversar. Não é propriamente um banquete como a gente está imaginando, mesa farta. O banquete, na verdade, é o diálogo, porque toda a festa já aconteceu anteriormente. É o diálogo, onde ele vai colocar os convivas para conversar. Então, o que acontece no banquete de Platão? O banquete é uma cerimônia com regras, uma espécie de rito, de concurso íntimo entre pessoas da elite grega. Lacan propõe tomar o banquete como um relato de sessões psicanalíticas. Aí você mesmo faz os paralelos. Platão não estava fazendo uma sessão psicanalítica, está escrevendo um diálogo. Agora está acontecendo a psicanalização do banquete. Vamos fazer os paralelos aqui. As pessoas estão chegando. Quem é que está chegando? As pessoas da elite grega. A vida dos gregos era assim, a classe que eram os escravos, esse daí não tinham as regalias de maneira nenhuma. Existiam aqueles que eram os comerciantes. E esses comerciantes, eles entravam no negócio, eles negociavam, negavam o ócio enquanto estavam comerciando. Mas a historiografia mostra que a vida do grego, da elite, era uma vida bem mais tranquila do que a grande classe trabalhadora de escravos. 9 horas da manhã, ele estava parando com as suas atividades, só ia retornar às 4 da tarde. Ele tinha esse tempo livre para ir para a ágora, a praça da cidade, ou para a casa de um familiar, ou para os banquetes para conversar. Esse encontro se dá entre 6 pessoas reunidas para falar a respeito de Eros, o amor. Porque o grego ele tem uma riqueza, nessa riqueza ele consegue trabalhar o conceito do amor assim. Um amor que ele é erótico, ele é um amor de carne mesmo. Necessariamente esse amor erótico é um amor que pega fogo. Existe um outro amor, que é o amor entre o pai e o filho e o pai. Aí eles já não usam a palavra eros, eles usam a palavra storge. Essa é a palavra storge, é esse amor familiar do pai para com o filho. Quando era um amor entre amigos, aquela amizade mesmo, aí eles usam filia. E quando é um amor para com a divindade, para com o sagrado, um amor mais transcendental, aquele que é uma doação sacrificial, usa-se o ágape. Eles têm essa riqueza na língua para usar essas 4 palavras, e qual que o Platão está utilizando aqui no banquete? Ele usa eros. E tem uma riqueza muito grande, porque esses 6 convivas que vão participar do banquete, eles vão aprofundar ainda mais o conceito de eros. Então esse encontro se dá entre 6 pessoas reunidas para falar a respeito do amor. Inicia com Fedro, que havia proposto a cada um deles tecer um elogio ao amor. Existe a regra. A regra tem que ser estabelecida. Não é cada um chega, senta onde quer e vamos falar livremente daquilo que nos der a cabeça. Tem que ser conduzido o diálogo. Aí você continua fazendo aquele paralelo do analista com o paciente. Precisa ser conduzida a sessão. Há uma temática a ser tratada aqui. Qual que é a temática? Elogio ao amor. Vamos falar do amor enaltecendo. Começa ele mesmo com o primeiro discurso. Aí o Fedro, ele relaciona o amor a algo divino. Professor, Rogério. Oi. Rogério, só um minutinho. Aviso para Débora fechar o microfone. Oi, Débora. Oi, já escutei. Pode deixar. Eu acho que a gente estava ouvindo aqui alguma coisa na sua casa. Tá bem? Mas quando for falar, pode abrir livremente. O Fedro, ele relaciona o amor com algo divino. Então, ele já está colocando que a conotação aqui, ele não quer usar o ágape, ele quer usar o eros, falando que esse eros está ligado diretamente ao Urano. O que é o Urano no grego? É o céu. Lá na mitologia dos gregos, eles chamam sobre esse trabalho, ele foi escrito por Hesíodo e também por Homero.
Então você tem a teogonia, e nessa teogonia você tem ali a origem do universo. Então diz que no começo de toda a história era o caos. O caos, ele é o caos primordial. O que a gente entende por caos? Desordem. Isso é caos. Uma espécie de anarquia. E do caos foram emergindo ou surgindo os famosos titãs. Esses titãs, entre eles, surge o Urano, que a gente traduz por céu, e surge Gaia, que nós traduzimos por terra. Esses dois titãs gigantescos. O Fedro, ele fala que o Eros, o amor, ele é de origem celestial, urânica. Ele está ligado às mais altas virtudes que existem no humano, que existe no cosmos, no antropou, no homem, na alma, na psique. Então ele começa ele mesmo com o primeiro discurso, ele relaciona o amor a algo divino e reconhece em alguns poucos a verdadeira capacidade de amar. Aqui a gente já vê então que tem um adoecimento no Eros. E da onde que vem esse adoecimento? Porque poucas pessoas conseguem alcançar esse alto grau urânico do Eros, do amor. Essas pessoas não vão parar no consultório. Pessoas que estão bem resolvidas consigo mesmo, que amam a si mesmo, amam as pessoas, amam a vida, estão de bem com as coisas, encontraram a beleza de viver, a beleza das pequenas coisas, essas não virão para o consultório. Mas, e essas que estão adoentadas? Bom, essas virão por conta própria, encaminhadas, recomendadas. Agora, raramente alguém que está de bem com a vida diz assim, preciso de um analista. Quer dizer que o Fedro, que é um dos participantes, ele pega e fala, pessoa tem essa capacidade para amar. Para ele, aí, o Fedro ele fala do mito de Aquiles. Aquiles mostra essa mais nobre forma de amor, porque Aquiles, de amado, se transforma em amante, sacrificando-se por Patroclo. Então, no mito, o Aquiles se atira. Ele vai no lugar do Patroclo. Ele é morto no lugar do Patroclo. O Aquiles ele tinha uma vida entediante, de acordo com os mitos. Por que a vida de Aquiles era entediante? Porque a mãe dele, assim que ele nasceu, pegou e mergulhou ele no rio da eternidade, nas águas eternas, nas águas que conferiam eternidade para Aquiles. Segurou ele apenas pelo calcanhar, foi a única parte do corpo dele que não foi mergulhado nessas águas da eternidade. E o Aquiles, ele passou a ter uma vida entediosa porque todos à sua volta morriam, menos ele. Entrava a guerra, saía de guerra, e ele era um mortal, um humano, na verdade, que tinha sido blindado com a dádiva da eternidade, mas ele via todo mundo à sua volta morrendo, e quando ele amava alguém, essa pessoa ou morria na guerra, ou morria de velhice, ou morria de doença. Quer dizer que a tragédia sempre acompanhava a vida dos heróis. Ele tem uma vida entediante. Quando vai para a guerra de Troia, é lá nessa guerra de Troia que o Aquiles ele é morto justamente por uma flecha que é lançada a esmo e pega justamente no seu calcanhar. Então, aqui no caso, o Lacan está trabalhando, o Platão está trabalhando com a ideia de que o Aquiles de amado, Patroclo amava ele, Aquiles ele se transformou no amante. Quem tem o maior amor para oferecer? Aquele que ama ou aquele que é amado? Quais são as grandes crises e neuroses que existem? As crises de neuroses que existem estão justamente naquela ideia de que eu amo demais e sou menos amado. Eu entrego demais e recebo de menos. Não há um reconhecimento, nem uma gratidão da parte do mundo. Como que o mundo ele é ingrato, como que as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço por elas, aquilo que eu entrego por elas. Quer dizer que o amante entrega muito mais do que aquele que é amado. Os discursos seguem-se com Pausânias, que coloca duas formas de amar, já teve aqui uma complexidade no diálogo de Platão. Duas formas de amar,
mas de modo derrisório. E depois com Erixímaco, o médico, que apresenta uma visão cosmológica do homem e, com isso, oportuniza uma abertura escancarada à ideia de amor para Platão. Aqui eu destaquei para vocês os nomes dos convivas que estão chegando. Fedro, Pausânias, Erixímaco e Aristófanes. Vale a pena você fazer um exercício e colocar estes nomes especificamente aí no buscador do Google e você vai encontrar, eu encontrei muitos artigos interessantíssimos, porque o pessoal fala só sobre as falas de Pausânias, só sobre as falas de Erixímaco e somente sobre as falas de Aristófanes, somente sobre as falas do Fedro. E eles fazem uma análise. Então você vai encontrar um bom material aí, por isso que eu destaquei o nome deles. Lembrando que o Platão está idealizando, está pegando nomes de pessoas do seu tempo, que também são personagens reais, e está trazendo eles para os seus diálogos. Alguns são fictícios. Vai aparecer o nome de uma mulher aqui totalmente fictícia na história. Mas outros eles são históricos, como Pausânias, por exemplo, ele é conhecido como um geógrafo. Sendo ele um geógrafo, ele mapeou o mundo antigo. Ele apresentou como que seria o mundo na visão dos gregos. Você pega aqui o Erixímaco, o nome dele tem origem nas eríneas. Então, essas eríneas, elas são musas dentro da mitologia grega, só que elas são musas das fúrias. Elas são ira pura. São elas que despertam a ira. Só que aí ele é o Erixímaco, porque também está ligado com o Eros. Esse Erixímaco está ligado com o Eros. Ele é um médico, está estilizado aqui, e ele vai fazer uma espécie de análise clínica do amor e vai trazer uma ideia extraordinária que daqui a pouco a gente vai ver. Já o Aristófanes, você tem aqui a palavra grega aristói, de onde nós temos a aristocracia. O aristói, ele é o melhor da sua sociedade. Ele é igual a Aristóteles, né? O nome Aristóteles significa que é aquele que se direciona para a melhor finalidade de todas. Se você fosse amigo de Aristóteles, pode ter certeza que Aristóteles te encaminharia para a melhor vida. E o Aristófanes aqui, ele é a maior aparição, ele é a melhor aparição que tem, é o que tem uma grande ideia. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui tem a ordem, tá bem? Nessa ordenação, já se delineiam alguns detalhes. Erixímaco substitui Aristófanes. Grifa aí, substituição. Que seria o terceiro a falar. A ordem seria essa. O Aristófanes, ele falaria antes de Erixímaco, depois de Pausânia. Esses detalhes podem parecer sem importância, porém, aí vem o analista, aí vem o Lacan. Porém, Lacan os explora a fundo, e aí começa o apaixonante estudo realizado por ele. Então, aquela minha preocupação bem professoral é se estamos aí conseguindo passar para vocês a visão inteira do tema da nossa aula, e se vocês têm alguma dúvida a tirar, alguma colocação a fazer, algum comentário particular. Podem abrir o microfone também, pode ser a Débora, o Ailton, o Ribamar, a Helena. De repente, algum de vocês ouviu que outro não ouviu. Ou anotou algo que alguém não anotou. Bom, nesse caso, nós vamos seguir. Aqui está, antes de abordar a questão da transferência e se voltar para o banquete, aí você tem aqui o Lacan relatando que ele foi falar com Alexandre Kojève, pois havia estudado a filosofia de Friedrich Hegel com este durante alguns anos. Aí você estuda um pouquinho sobre a filosofia do Hegel. Esse foi o gigante, né,
da filosofia, o Hegel. É a partir dele que vem as escolas chamadas de hegelianas, onde ele trabalha a dialética. Então, Hegel trabalha muito a questão da dialética, propondo de que nós temos a tese, para cada tese nós temos o seu parzinho, que é a antitese. Isso é inexorável, não tem conversa. Não tem conversa. Você tem aqui a tese, toda tese ela provoca uma antitese. E existe um confronto, porque as duas não se bicam, não se conversam, as duas se excluem. Aí é necessário a presença do pensador para poder fazer a síntese, tirar o melhor da tese, tirar o melhor da antitese e criar uma nova tese chamada de síntese. Então, sim, é aquilo que é colocado lado a lado, tese. O que está colocado lado a lado? A tese, a antitese, eu coloquei lado a lado, aí eu tenho uma terceira premissa para eu ter uma síntese. Isso aqui é eterno, isso é inexorável, isso é inevitável. Se eu não quiser encarar esta dialética, quer dizer então que eu vou estar podado de qualquer verdade. Não tem como, tem que encontrar isso. Aí é o Hegel. O Lacan, ele foi conversar com Alexandre Kochel e o professor, né, ele perguntou que sugestão que o Kochel daria para ele decodificar melhor o banquete. Então, nessas conversas aí, eu quero analisar o banquete, eu quero encontrar aqui as teorias psicanalíticas no banquete. Seu professor hesitou, vacilou, disse que não lia esse material há muito tempo. Entretanto, quando Lacan ia se retirando, aí o Kochel falou: seja como for, você nunca interpretará o banquete se não souber por que Aristófanes estava com soluço. Como você viu aqui, depois de Pausanias, Aristófanes era o próximo da lista, né, para poder entrar no diálogo, fazer o seu elogio ao amor. Mas aí ele foi tomado por uma crise de soluços. Isso interrompeu a sua fala e, enquanto ele estava se recuperando, entram as considerações de Erixímaco. Esse detalhe não pode ser deixado de fora. E por quê? Porque ele vai interferir na ordem da construção dos diálogos. Lembra que a gente acabou de falar? O paciente, ele entra no consultório, ele entra, vai para a sua sessão, existe um roteiro, existe um tema, existe uma regra, um combinado. Se alguma coisa interferir no meio do caminho, isso pode alterar o resultado drasticamente. É o que aconteceu com a crise de soluços de Aristófanes. Se ele tivesse tecido os comentários dele antes de Erixímaco, nós teríamos um resultado diferente daquele que saiu no banquete de Platão. Quer dizer que tudo tem que ser considerado, tudo tem que ser observado, anotado, pensado, porque é neste detalhe que nós vamos ter aqui o destaque, ou a cura, inclusive, né, a chave para dar continuidade àquilo que se segue. Ou seja, o soluço de Aristófanes faz com que ele trocasse de posição, cedendo lugar a Erixímaco, que então fala antes dele. Vocês veem, então, quando a gente já está aqui no terreno da transferência. Por quê? Porque você tem as palavras-chave do texto. Já está acontecendo uma transferência. Já tem um ocupando o lugar do outro. Já tem um ocupando o que seria a fala do outro, antecipando o que seria a fala do outro. E isso foi importantíssimo e deu todo um sentido bem assim aprofundado. Mais uma vez, aproveite esse tempo que nós vamos ter aí, pegue esses nomes dos autores, faça aquela pesquisa ampla, logo de cara vocês vão ver o buscador do Google, vai dar para vocês aí diversos artigos. Então, discursos analisados de Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Fedro e assim por diante. A partir daí, segue-se Aristófanes, Agatão, o dono da casa, é o anfitrião, que havia recebido um prêmio pela escritura de uma tragédia. E depois, enfim, fala Sócrates. Aí estão os nomes que você precisa pesquisar para dar continuidade. Então,
a ordem dos sujeitos se altera. E por que isto é importante? É importante porque cada sujeito pode ser considerado como um significante para outro significante. Opa, eu tinha algo para dizer, mas depois daquilo que eu estou ouvindo, que ele está falando, eu tenho que reconstruir o meu discurso. Uma das estratégias para quem entra, por exemplo, em debates, é justamente ser um dos últimos debatedores. Justamente porque dá tempo de você coletar os argumentos de quem está falando. Isso pode alterar drasticamente todo o andamento de uma sessão, todo o andamento de um debate, de uma disputa. Então, vamos lá. Porque cada sujeito pode ser considerado como significante para o outro significante e, de acordo com a sua posição, confere uma ressignificação ao discurso de todos que o antecede. O último discurso reordena todos os anteriores. Então vamos imaginar que nós estamos ali numa conversa com uma pessoa. Eu confidencio para vocês o seguinte: eu sou professor de ensino médio também, sou professor de filosofia do ensino médio. E eu participo do programa de ensino integral. E nós temos que fazer tutorias com essa moçadinha do ensino médio. Então você imagina aí, nossos meninos e meninas, eles vêm aí, 15, 16, 17 anos, até os 18, ficam os 3 anos do ensino médio com eles. E fico com cerca de 20 tutorados ao longo do ano inteiro, para ter pelo menos um encontro semanal com eles, ou às vezes um encontro quinzenal. Nessas ocasiões, dá para praticar bastante aquilo que a gente tem aqui de conhecimento da psicanálise, mas é muito mesmo, muito, 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 muito. Ouvi-los, fazê-los falar, fazer as provocações e depois dar ressignificação para aquilo que na cabeça dele não tem sentido nenhum, ou tem algum significado que não deixa ele bem. Então, dá para praticar bastante isso daqui. Dá para praticar com os amigos também? Dá para praticar com os amigos também, mas a gente sabe que isso não é ético, não é bom. Temos que fazer realmente aquela grande separação entre o psicanalista e o amigo, o colega, o esposo, a esposa, o filho, o pai. Manter esse distanciamento para a gente não ter esse apaixonamento, né? É um pouco difícil, mas é um exercício muito necessário. Quem não consegue fazer isso daí sofre bastante, né? Todo mundo sofre. Continuando aqui. Então acontece uma ressignificação do discurso, porque o último discurso reordena todos os anteriores. É importante repassar aquilo que foi falado anteriormente. Mas repassar não palavra por palavra, não do jeito que foi dito, mas já ressignificando. Esta é a importância da troca de lugar das pessoas que falam no banquete, pois se pode compreender cada discurso como um significante. Quando Platão estava construindo o discurso, ele criou aquela situação do soluço de Aristófanes. Ele quer dar uma maior relevância para aquilo que o Aristófanes tem a dizer. Através dessa cadeia de significantes que se constitui, o desejo vai deslizando metonimicamente e definindo o que é o amor. Cada um chegou ali com a sua... Os gregos trabalham com a questão da doxa e da episteme. A filosofia trabalha muito isso. A doxa é o quê? A doxa é a minha opinião, eu acabei de chegar nesse banquete, a minha verdade incontestável, para mim a doxa é irrefutável. Eu vivo por ela e brigo por ela. Depois de todo aquele discurso, aqueles debates, eu vou deixando a minha doxa e eu vou migrando, né, para a episteme. Episteme já é a ciência, já é o conhecimento. O Immanuel Kant, na filosofia, ele fala do conhecimento a priorístico e a posteriorístico. Então, esse conhecimento a priorístico, a priori, precisa de um aperfeiçoamento para que ele se torne a posteriori. Os gregos trabalham com doxa e episteme. A opinião, que eu acreditava que era minha, universal, e a episteme, que é a ciência, é o conhecimento propriamente dito. Dentro da filosofia, inclusive,
nós trabalhamos com uma disciplina chamada de epistemologia. E a epistemologia, ela procura saber a origem do conhecimento e a validade do conhecimento. Como ter certeza que esse conhecimento ele é autêntico, ele pode ser comprovado, ou que ele não é falso. Então, a epistemologia trabalha com isso. Anotaram aí? Anotou aí, Ailton? Está um pouquinho mais pensativo hoje, Ailton? É um pouquinho pensativo, sim, para tentar interpretar Lacan, porque recai tanta dificuldade, bom, pelo menos comigo é assim, tanta dificuldade para compreendê-lo. Eu acreditava que Freud era um pouco difícil, mas depois que eu comecei a me enfronhar pela psicanálise, eu percebi que não. Lacan tem uma certa complexidade no entendimento dele. É o melhor, no meu entendimento para com ele. E essa aula, para mim, vai quebrar alguns tabus. Só de você imaginar a metáfora que o Lacan está utilizando logo no começo, o que é o consultório? O consultório é o leito do amor. Não vai acontecer ali o amor físico, né, do paciente com o analista, mas vai acontecer platonicamente. O amor platônico é aquele que você exalta o eros à máxima potência. Então, o Lacan ele vai tirando os tabus, ele vai realmente quebrando os ídolos. Ele vai deixando a coisa tão naturalizada, que escandaliza a nossa mentalidade, porque existe aquela regra da moral, da ética, do consenso, os valores que nós temos em sociedade, os valores pessoais. Então, realmente vai dar umas pancadas aí. Se fosse Nietzsche, ele chamaria de a filosofia do martelo, né? Não fica nem os cacos do ídolo para trás. Algum comentário? Maria Helena está absorvendo? Surgiu alguma dúvida nesse percurso? Tudo certo até aqui. Então, tá bem. Débora? Tudo certo. Obrigada. Ok. Bom, Ribamar? assim, não dá para ter certeza se está tudo certo, se entrou, né? Parece que eu entendi o que foi falado, mas depois, como fica elaborado, é outra história. Não dá para dizer se está tudo certo, mas está quase lá, né? Nós temos aí ainda um período pela frente. Ribamar? Caso queira falar aqui no chat, eu estou com o chat aberto, tá bem? Tá bom. Professor, no momento eu estou absorvendo e estou gostando do que estou ouvindo, tá? Obrigado. Bom, qualquer coisa, pode chamar que a gente está no diálogo aqui. Eu voltei aqui com Oi, Rogério, só reiterando. Oi, Rogério, Ailton. Só reiterando a minha fala, o seguinte. Inicialmente, lá por volta de 2012, quando eu comecei a ter contato com a psicanálise, Lacan se apresentou, né? E foi muito complexo para mim entender Lacan. E eu declinei sobre Freud e terminei entendendo o seguinte: Lacan, ele discursava para os seus pupilos, ele dizia o seguinte: vocês podem ser lacaniano e eu sou freudiano. Percebe? Eu digo, rapaz, o cara é complexo até para ele mesmo. E aí eu estou enveredando por Freud. Para entender Freud é muito tranquilo. Mas, claro, a teoria que ele traz e o que você acaba de colocar para nós já me remete o alicerce conclama a nós quebrar essa resistência em mim. Eu criei uma certa resistência para compreender. Tanto sim que alguns volumes de Lacan que eu tenho aqui da sua obra, eu estudo de forma pontual. Ao fazer um atendimento e quando emerge algo, eu quero fazer um diálogo entre alguns autores sobre aquela problemática, eu consulto ele. Mas em específico, por exemplo, se vamos falar de psicose, se vamos falar de transferência, aí eu faço o diálogo entre Freud, Lacan, Nagel e outros, até pós-freudiano. É assim que eu faço a consulta com ele.
mas ainda eu me pego nessa complexidade para compreendê-lo. E vamos aqui, vamos ver se a gente quebra essa parede, né? Mas esse é é o nosso próprio mecanismo de defesa, né? Temos que nos defender de Lacan. Vai que se torne né, lacaniano, enquanto que ele mesmo é freudiano, né? Então, o mecanismo de defesa já nos ajuda aí, opa, alerta, alerta, estou avançando demais. Bom, lá pelas tantas, também, aparece a palavra desejo. A ordem dos discursos fica assim. Ocorrem os de Fedro e Pausânias. E depois entra Erixímaco, que, conforme mencionado, confere uma visão que representa uma abertura aproveitada por Aristófanes. Por quê? Porque Aristófanes traz um personagem do imaginário, através de um discurso que contém um caráter delirante, em um contexto contraditório que remete precisamente à questão da transferência. O Aristófanes ele ia manter o discurso, parece que em águas mornas, não ia ter muito acréscimo. Mas depois das provocações que ele viu de Erixímaco, duas formas de amar, vamos, já que estamos por aqui, já que chegamos nesse ponto, não só duas formas de amar. Aí ele começa a alucinar, a delirar. Ele entra pelo imaginário e vai lá para aquele repertório que nós conhecemos como do Jung, né? O repertório junguiano, do inconsciente coletivo, aquele bojo de memórias inconscientes que nós temos, não porque foram nossas, porque nós passamos por uma experiência particular, mas é a memória da humanidade que repousa em cada um de nós. Então, o Aristófanes, ele vai lá buscar no delírio, no mito, a liberdade que ele se dá de imaginar. Essa palavra é muito importante para Platão, porque ele usa o termo grego eidos. Então, no português é o E-I-D-O-S, eidos. Eidos. Esse eidos é da onde vem a nossa palavra em português, ídolo. Né? O que é o ídolo? O que é o eidos? O eidos, ele é a ideia. É aquilo que existe na ideia. E para Platão, é no mundo das ideias que está a libertação. É no mundo das ideias que está a verdade. Através do seu famoso mito ou alegoria da caverna, o Platão diz que naturalmente todos nós estamos na caverna. Lembra lá da dialética que eu acabei de falar do Hegel? Qual que é a dialética que existe aqui? Nós nascemos na caverna e imaginamos que só tem a tese. A realidade é essa caverna, nasci aqui, sabe, Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela, sempre Gabriela. Ponto final. Não se muda essa história. Fica por isso mesmo. Aí o Platão, no mito ou na alegoria da caverna, ele diz: mais um dos escravos escapa da caverna. Ele conseguiu romper com as correntes. O que eles viam na caverna? Eles viam as imagens projetadas na parede. E essas imagens eram apenas sombras. E quem está na caverna, ele vive aprisionado no mundo das sombras. Ele fica imaginando o que a sombra é. Quando ele sai da caverna, ele escapa, ele vê o sol do lado de fora, a árvore verdadeira, o cavalo verdadeiro, o homem verdadeiro. E aí ele diz, tudo aquilo que eu estava vivendo na caverna era ilusório. Não é a realidade. E a alegria da caverna diz que esse Sófos, né, esse sábio, ele volta para a caverna e ele começa a dizer para o pessoal que está lá dentro, parem de olhar para as sombras, a realidade está lá fora. E o pessoal da caverna não aceita essa revelação, né, a palavra revelação, não aceita e mata o homem. Quer dizer que a ignorância é uma bênção, né? Prefiro não saber. Vocês já passaram por essa situação? Prefiro não saber. Aí, essa é a alegoria do Platão. E ele diz, não, o caminho é justamente esse. Nós temos que sair da caverna e irmos para deixar o mundo sensível daquilo que eu vejo, que eu ouço, do meu olfato, do meu paladar, do meu tato,
do mundo sensível e eu tenho que peregrinar, fazer uma peregrinação em busca do mundo ideal, o mundo das ideias. Quer dizer que o Aristófanes aqui ele está fazendo isso. O assunto está ali começando a ficar complexo. O Fedro havia dito de que o amor ele era algo divino. Aí vem o Pausanias e ele coloca que não, de que existe uma complexidade aí. Aí agora ele vai superar o Erixímaco, que eu já expliquei para vocês aqui a origem da palavra, e ele vai dar vazão ao seu delírio. Deixa o menino falar. Deixa o paciente falar. Fale. Delire. Imagine. Voe ideias. Ele está indo até o seu repertório dos seus arquétipos. Não tem como fugir disso. Todos nós temos aqui os nossos arquétipos que estão bem guardadinhos no inconsciente. E nesse momento, de acordo com o texto que nós estamos lendo aqui, em contexto contraditório, que remete precisamente à questão da transferência. Por que da transferência? Porque neste momento aqui é de que o Aristófanes ele está retomando a fala do Erixímaco, dando ressignificação. Já que você quer exagerar, então vamos exagerar. O elogio de Aristófanes apresenta uma observação zoológica de seres imaginários, seres que poderiam ser cortados em dois como ovos cozidos. Trata-se de personagens esféricos. Seria um mito, não existe, né? Mas Aristófanes falou que seres que eles são ovos, tá bem? Esféricos, como o ovo, né? O oval. De todos os lados semelhantes a si mesmos, sem limites, por ser sua forma em bola, na qual reina a mais completa solidão, graças à sua autossuficiência. Até agora, está faltando um pouco para vocês aqui que estão participando do nosso encontro hoje, os textos. Está faltando o texto do banquete. Está faltando entender. Aí a gente vai entender como? Aqui, tá bem? Nesse slide você já consegue entender. O autor insere, assim, a ideia do narcisismo, ao mesmo tempo em que introduz a concepção de um possível corte-castração. Esta personagem mítica do Aristófanes é uma personagem completa em si mesmo. Ele imagina, igual o Platão está falando, né, que esta pessoa, esse antropos, do grego antropo, ele tem ele já tem os três sexos em si mesmo. Ele não é ou homem ou mulher. Ele se apresenta como homem, homem, mulher, mulher e homem, mulher. É uma personagem fictícia, imaginária. Estamos estilizando aqui. Representa o mito de nossa unidade primitiva. Os gregos eles tinham uma fixação pela arqué. Então, o que é arqué? Arqué é a busca do princípio. Como que tudo era no princípio? Antes de estar tudo aqui pulverizado, tudo dividido, tudo multiplicado, antes de se tornar tudo diferente, como que era no princípio, na arqué? Bom, o mito fala que era o caos, mas isso é insuficiente para eles. Aí vem uma proposta, e essa proposta foi trabalhada pelos pré-socráticos. Já conversei com vocês aqui sobre isso aqui nos nossos encontros anteriores. Os pré-socráticos falaram da physis. O que é a physis? É a natureza. A máxima dos pré-socráticos seria essa: torna-te o que tu és. Aí você imagina um pé de laranja que era uma semente de uma laranja. Só é possível que essa semente de laranja se torne num pé de laranja. A semente da laranja não pode se tornar a laranja. Ela tem que se tornar o pé da laranja. E do pé da laranja vai nascer a flor, que vai vir outra laranja com as sementes dentro. Physis, torna-te o que tu és. Essa é a fixação dos gregos antigos. E nessa fixação, eles vão até qual que é a semente primordial?
qual que é a origem da coisa toda? Nós temos aqui os seres humanos, nós seres humanos. Ponto. Nós estamos na origem? Não. Nós estamos seguindo a nossa physis, a nossa natureza? Não. O que é que aconteceu no meio do caminho? É porque se por um lado os gregos falam da physis, você tem que ser o que você é. Eles também falam da híbris. E a híbris é um perigo. Trabalhei com vocês aqui também na palestra anterior. A híbris é um perigo porque você não é nem uma coisa nem outra. A híbris você está cortado, você está castrado, você está mutilado e você está misturado. Isso é a híbris. Você é uma terceira coisa. No caso aqui do delírio que nós estamos vendo aqui do Aristófanes, ele fala que na arqué, lá no princípio, o primeiro homem, nesse mundo ideal de Platão, o primeiro homem, ele era homem com homem, ele era mulher com mulher e ele era homem com mulher. Ele era autossuficiente, ó. Eu volto para vocês aqui o slide anterior. Você vê, ó, esses seres poderiam ser cortados em dois como ovos cozidos. Trata-se de personagens esféricos, então a esfera seria o ideal da perfeição, de todos os lados semelhante a si mesmo, sem limites por ser sua forma em bola, na qual reina a mais completa solidão, graças à sua autossuficiência. Ora, se eu sou homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, eu preciso de quem para viver? De ninguém. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso do outro para me relacionar com para nada. É delirante ou não é delirante? É bem acima do convencional. A ideia é de que os mitos contam de que o homem ele estava tão autossuficiente, que ele passa a desprezar os deuses. Ele se orgulha. E aí surge a figura vingativa dos Zeus, né? Aí o Zeus, ele sempre é o deus vingativo do Olimpo, né? Entretanto, Zeus castiga essa figura completa por sua presunção e ela sofre uma divisão. A divisão é de duas visões, tá? Está dividida em dois. Que Aristófanes chama de seu spouting, e tem a passagem dos genitais para a frente do seu corpo. A partir do corte, cada um desses seres toma consciência que lhe falta algo e passa a viver em busca dessa parte que lhe falta. Aí, pronto, está no campo do mito, absolutamente do mito, que diz o seguinte: no princípio a humanidade era uma espécie de... toda a humanidade seria hermafrodita. Possuiria os dois gêneros. Quer dizer que um não necessitava do outro de forma alguma. Mas, para não falar hermafrodita, fala-se de andrógenos. Então, esses andrógenos, ele é mais do que um hermafrodita. Por quê? Porque ele não se define por homem, ou por mulher, por macho ou por fêmea. Ele é autossuficiente em si mesmo, ele tem tudo em si mesmo. Mas aí o que faz o Zeus? O Zeus, por causa da punir a presunção do homem autossuficiente, da mulher autossuficiente, separa os sexos. Separa o macho e separa a fêmea e causa o corte, causa a ruptura, e agora você não vai ter uma experiência de amor nunca mais. O mito deixa claro, a experiência de amor nunca mais vai acontecer, porque você sempre vai estar em falta. O amante é aquele que oferece demais. O amado é aquele que retribui de menos. Nunca existe uma compatibilidade, isso foi causado pela ruptura. Isso foi causado pelo corte. Por essa brincadeira de mau gosto dos Zeus na mitologia grega. E aí vem a tentativa de encontrar o par perfeito, encontrar a alma gêmea, encontrar aquele que é digno de todo o amor que eu tenho para dar. E como que eu vou saber que a pessoa que está recebendo o amor que eu tenho para dar, ela é digna deste amor? Ela tem que contra a transferência, porque eu vou transferir o que eu tenho para outra pessoa e vem a contra-transferência, ela vai transferir o dela para mim.
Onde que isso aconteceu? Aconteceu entre Aquiles e o seu amante. Como que é isso? O amante transferiu todo o amor para o amado e assume o lugar do amado ao ponto de que ele se sacrifica pelo amado. O termo spouting é utilizado por Freud e Lacan para definir a divisão mental própria, inclusive nas tópicas da mente. Mais uma vez, a gente vê aqui dialética que volta. Eu tenho uma tese. Vocês lembram da tese que eu estava falando da caverna de Platão? Qual que é a tese? A tese é de que a verdade está na caverna. Qual que é a antitese? A antitese é de que a verdade está lá no mundo das ideias. Tem a tese e a antitese. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma síntese. Para fazer essa síntese, eu particularmente tenho que sair da caverna e eu tenho que fazer a peregrinação em busca das ideias. Mais uma vez, a questão do Hegel, da dialética, volta aqui, tanto em Freud quanto em Lacan, que são as tópicas da mente. A primeira tópica e a segunda tópica. Aí você tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E depois, no inconsciente, você tem a tríplice divisão do id, do ego e do superego. Esta divisão quer dizer que o homem está todo cortadinho em pedacinhos. O homem está todo fragmentado. Nós vivemos um grande dilema existencialista de que você está em busca do elo perdido, está em busca da alma que se foi, está em busca do amor que você não tem, e você está todo fracionado em pedacinhos. E qual que é o processo que nós temos que fazer num encontro? É reconstruir, fazer a reconstrução dos fragmentos. Então, essa divisão permite que se chegue ao simbólico, a divisão que todos nós temos entre a parte conhecida. É aquele famoso, a parte do iceberg que está do lado de fora. Ou, como diz o Sócrates, o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Então, o meu ser consciente é isto. Eu sei que sou o professor Rogério, sei onde moro, sei da minha profissão. Tem um monte de coisa que eu sei, né? É bem satisfatório. Para mim, professor Rogério, aquilo que eu sei de mim, do mundo e das coisas, para mim, é bem satisfatório. Mas, de vez em quando, as pulsões dão aquele ataque do id. Aí, quando o id ataca, tudo aquilo que eu sei de mim e do mundo entra em crise, entra em choque. E eu tenho que voltar. Então, existe a divisão que todos nós temos entre a parte conhecida, consciente, e a parte inconsciente, desconhecida de nós mesmos, que aparece em nosso discurso como furo, como equívoco, e que fala de nossa verdade do inconsciente. A partir de Aristófanes, então, quando se cria essa divisão no sujeito, aparece o ser descentrado, o ser que falta, que vai necessitar do outro e que vai levar à instauração do simbólico. Definida essa posição no sujeito, Agatão ingressa na ordem do discurso e, muito embora apresente o seu elogio ao modo de uma fantasia extravagante, ele arma a posição para a construção da argumentação socrática. Para nós sintetizarmos, então, Aristófanes ele fala da existência de 3 formas de amar. Você tinha uma forma, a primeira, que é o amor divino. Aí você tem uma segunda forma, do Pausanias. A forma do Pausanias é o seguinte, tá? Deixa eu passar um pouquinho para vocês aqui o Pausanias, que eu não entrei nas particularidades ainda. O Pausanias ele diz o seguinte, que o amor, Eros, você tem um Eros para baixo e você tem um Eros para cima. Da mesma maneira, você tem uma Afrodite para baixo e uma Afrodite para cima. Aí você fala, qual que é o para baixo e qual que é o para cima? Quando a pessoa, quando você, eu, qualquer pessoa, se entrega ao amor, se você vai dessa linha para baixo, Gaia, você vai ser dominado por Eros. E essa dominação que o Eros faz com você é uma maldade dele, porque existe não somente um Eros, um ser mitológico chamado Eros, existe 2. Sabe aquele negócio do mundo bizarro? Seria isso.
Então, esse amor erótico que deixa a pessoa adoentada, deprimida, depressiva, que ela é marcada pelos seus ciúmes doentio, ou a falta do amor próprio, bom, essa aqui é a parte de baixo, é o Eros nocivo. Junto com a Afrodite, que seria a fêmea, né? Você tem o Eros, que é o representante do macho, e você tem a Afrodite, que é a representante da fêmea. Esses dois vão puxar a alma para baixo. A pessoa vai se entregar demasiadamente, vai se perder. Agora existe o outro, que é o urânico. Aí o Pausanias fala, esse amor erótico que eleva a alma, e essa Afrodite que eleva a alma, porque a Afrodite, além dela ser a deusa do amor, ela também é a deusa da beleza. Aí você vai para o mais belo mito que existe de Afrodite e Eros. Porque Afrodite é a deusa da beleza e do amor. Mas aí é o arquétipo feminino. Não existe deusa mais bela do que ela no Olimpo. E o Eros? O Eros, ele é o deus do amor e a beleza dele é uma beleza que ninguém pode ver. Eros, ele é invisível. Ninguém tem olhos para enxergar Eros. Esse é o mito. Mas isso aqui é o urânico, é daqui para cima. O outro que é o de baixo, esse aí é carnal, isso aí todo mundo vê. A Afrodite, que é aqui de baixo, todo mundo vê também. Tá na cara. Só que essa aqui de baixo adoece e esse de cima enaltece. Mais uma vez a gente tem aqui o parzinho do consciente e do inconsciente. Mais uma vez a gente tem aqui as tópicas da psicanálise. Então a gente tem aqui o Aristófanes, né? Voltei para o slide. A partir de Aristófanes, então, esse eu falei do Pausanias agora, tá? Agora nós estamos em Aristófanes, que tem 3 formas de amar, não somente 2, como disse o Pausanias. Tem 3 formas de amar. Aí entra o Agatão, que é o anfitrião. Ele está preparando o caminho para o Sócrates. Quer dizer que ele é só um interlúdio, ele é um intermediário. Ele é alguém que aparece na cena para dar sentido àquilo que vai ser construído agora. Sócrates inicia o seu discurso diferentemente dos demais. Esse aqui é o método socrático. Enquanto que os chamados sábios, aquele que eu já sei de tudo, discursa, a resposta é essa. Quando Sócrates entra, ele entra diferente, né? Ele entra fazendo perguntas. E pergunta para quem? Ele pergunta a Agatão, o anfitrião, e busca suas respostas para armar o seu elogio. Desta maneira, apresenta o conceito do desejo, desejo daquilo que não se tem, formalizando a ideia da falta como causa do desejo e do amor. Olha que sacada, pensa nisso, hein? Essa sacada. A pessoa ama, ou a pessoa tem um desejo. Na primeira palestra que nós tivemos aqui, se vocês quiserem rever, vale a pena. Vocês vão encontrar as palestras sobre Schopenhauer. E o Schopenhauer, ele fala dessa questão do desejo, mas ele usa a palavra vontade. E em Schopenhauer, a vontade ela é inconsciente e irracional. Schopenhauer diz, a vontade ela é irracional. Você sabe o que quer, mas você não sabe o que quer. Você sabe o que quer, mas não sabe por que você quer. Você sabe o que quer, e quando descobre que você quer, você vai em busca do seu desejo. E quando você entra de posse do objeto do desejo, não era aquilo. Você nunca vai estar satisfeito em ter posse do desejo. No amor platônico, o negócio é mais desesperador ainda. O amor platônico é a busca em que você não pode encontrar o amado. Você não pode jamais ter um encontro com o amado. Esse é o amor platônico, é o amor ideal. O amor ideal é aquele que você ama, entrega todo o seu amor, não, mas sem esperar receber amor de volta, porque se você receber amor de volta, sempre é menos do que aquilo que você entregou. Aí entra o casal, aí o casal entra em briga e fala, ele não me ama, ela não me ama, eu dou tudo para ela, ela não me reconhece, eu faço tudo por ele, ele não me reconhece, e aquela briga sem fim, e o Platão explica, isso não é amor. É o jogo dos interesses. E o Schopenhauer diz, você vai em busca do seu desejo, vai em busca de satisfazer a sua vontade, e quando você está de posse do objeto do desejo, a vontade se transforma em outra coisa irracional
e vem a insatisfação. Que coisa ruim! Então, existe uma falta, isso aí foi cortado, Zeus atrapalhou a coisa toda. Ele cortou a harmonia que existia deste ser que foi colocado pelo Aristófanes, né? Aí o Sócrates, né, com aquele método socrático dele, pode questionar dialeticamente, ó, a dialética de volta aqui, porque já está estabelecida a divisão, o furo, a falta. Deve-se mostrar que nós estamos trabalhando com o nosso paciente naquilo que ele está buscando, que ele sente a falta daquilo. Essa aqui é a ideia. Então chega-se a palavra através do simbólico, que se constitui depois de um corte, uma divisão no sem furo, típico do narcisismo, que se estrutura na completude onipotente da fusão mãe-bebê, momento em que se forma o imaginário, cuja visão os primeiros discursos nos proporcionam. O banquete propicia-se, portanto, uma ideia do desenvolvimento da individuação do sujeito e da própria sexualidade que se dá através do complexo de Édipo. Tem que acontecer uma espécie de desencanto, de que a physis agora, o natural agora, já não é mais o parzinho. O natural agora não é mais homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher. O natural agora, a physis, a natureza agora, é a solidão. É a normalização de que a solidão é o nosso estado existencial. Ponto. Nasceu da mãe. Está no seio da mãe. É amamentado pela mãe. É cuidado pela mãe. Mas quando vem o desmame, quando vem a necessidade, quem trabalhou isso aí foi o Kierkegaard. Kierkegaard trabalhou isso aí de uma maneira assim extraordinária. O ódio da criança, não é ódio, né? Mas vamos lá. Porque a mãe está lhe negando o seio. Aí é Kierkegaard. A criança não entende por que a mãe está lhe negando o seio. Se amamentou por tanto tempo, é dele o seio da mãe. Por que ela está negando agora? Aí vem aquela revolta. É a divisão, é o corte, é a ruptura, é a aceitação de que o nosso estado natural é a solidão. Nasceu, está em solidão, viverá uma vida inteira em busca daquilo que lhe falta, vai entregar amor demais e receber amor de menos, será agradecido, mas receberá ingratidão, entrará pela frustração, aí precisa voltar-se para si mesmo, num narcisismo, gostar de si, admirar a si, viver consigo mesmo, naturalizar a solidão. A gente vai falar da sublimação, mas não nesse momento agora, mas é isto. Veio buscar o que lhe falta. O que lhe falta? Vai continuar faltando. Não tem. Não tem no outro, não tem no mundo, no cosmos, não tem nas coisas. A pessoa terá que encontrar na solidão esse seu estado existencial. Dramático, né, Ailton? É de chorar, né, filho? Você imagina que... Com certeza, isso remete à ideia do autoerotismo, né? É a libido dirigida ao próprio eu. Tá? Então, quando a gente faz essa análise aí, a gente percebe que há um tipo de patológico nisso. Porque lá na frente o sujeito vai se deparar com essa falta. Ele vai se deparar com essa divisão. E muitas das vezes ele não se dá conta com essa autossuficiência por não atravessar a experiência normativa da castração. Então, ele se acha autossuficiente. Mas lá na frente, alguma coisa, algum gatilho vai disparar. A solução proposta aqui é da naturalização. A palavra-chave aqui é physis. Se havia aquele negócio dos gregos falarem como que é a arqué, como que era no princípio, qual que é a natureza. Aí vem aqui para a psicanálise e fala, bom, a natureza agora é essa que está em nós nesse momento.
Veja só quanta herança que nós temos. Quanta água já passou por baixo dessa ponte. Quantas experiências já estão no inconsciente coletivo. E agora a necessidade da individuação. Cada indivíduo é um indivíduo. Aí vamos para as filosofias existencialistas. Vou trazer aqui em algum momento para vocês os filósofos existencialistas, porque dentro do existencialismo, a cura se propõe o seguinte: primeiro, não assuma, isso é existencialismo, não assuma essa ilusão chamada sociedade. Porque a própria palavra sociedade ela não existe no concreto. É o social. No concreto não existe. O que você tem de concreto? Só o indivíduo. O indivíduo é concreto. Esse tem nome, tem CPF, tem endereço, tem história de vida, tem certidão de nascimento e tem um direito a uma cova no cemitério. Esse é o indivíduo é concreto. Mas e a sociedade? Ela é abstrata, ela é uma criação abstrata. Não existe, você não pega a sociedade na mão. Então o existencialismo ele trabalha com essa questão da individuação. É isto. E não é criminalizado, entendeu? Não é hostilizado. Dentro do existencialismo, o indivíduo não é hostilizado. Ele precisa se apropriar disso. Pronto. Agora, o Sócrates está trazendo o assunto para uma coisa mais tangível, mais próximo. Até agora, os convívios estavam falando de uma coisa mais etérea, né? Uma coisa mais lá fora, mais lá no além. Agora, o Sócrates está trazendo o assunto mais para o dia a dia, para o tangível, que é isso que ele quer. Então, aqui na segunda faixa que vocês estão vendo aí, ó, tá bem? Ele fala que assim se vislumbra a possibilidade da completude e a difícil aceitação da complementaridade sexual que surge com a ideia desse ser descentrado, incompleto, que se defronta com a diferença sexual. Já que eu tenho amor demais para dar e as pessoas têm amor de menos para me devolver, eu tenho que ressignificar isso. E como que vai fazer essa ressignificação? É que, na verdade, esse meu amor demais que eu transfiro para lá já é suficiente para que ele vá. E o que eu tenho que receber de volta? Eu tenho que receber amor de menos. Isso é complementar. Porque se eu receber amor demais, eu sou absorvido pelo amante. Eu sou o amado. A outra pessoa é o amante, a amante. E essa pessoa está dando de volta para mim muito do que eu dei para ela. E ela vai acabar me absorvendo. Perco a minha individuação de novo. Eu não posso me perder no amado e não posso me perder no amante. A complementaridade é justamente essa normalização, esse equilíbrio natural. Isso aqui é a explicação do Sócrates, tá bem? Então, essa diferença de que existe no outro, o que falta em mim está no outro. Na verdade, ele não está me dando de menos. Ele está me dando na justa medida. É isso que é o amor. É a justa medida. Eu não estou dando demais também. Eu estou dando do que eu tenho, a justa medida, que é o que eu posso entregar. E a pessoa está me dando o amor na justa medida de que eu posso receber também. Isso aqui é a harmonia. Então, no momento do corte, a sexualidade assume a frente como uma problemática a se resolver no discurso de Aristófanes. Qual que é a origem de todos os males da humanidade? De acordo com Aristófanes, está no corte. A origem de todos os males é que enquanto eu não resolver a minha sexualidade, o mundo não ficará bom. Enquanto a pessoa não resolver a sua sexualidade, o problema da sua sexualidade, ninguém será bom para ela. Ela não será boa para ninguém também. O mundo não ficará bom. Só que essa é a tese de Aristófanes, não é a de Sócrates. É essa ressignificação que a gente começou a falar aqui no início do nosso encontro. Eu vejo assim como sendo mágica, sabe? Essa ressignificação que o analista consegue fazer do repertório do seu paciente ou numa interlocução qualquer.
pessoa chega com as suas neuroses. Ela já chegou com a explicação dos problemas. Ela já chegou com um problema inteiro. Está muito problematizado. Aí, nesse discurso, nesse diálogo, nessa transferência e nessa contra-transferência, ao longo da amizade, Lacan, tá bem? Ao longo do amor, do relacionamento amoroso, erótico, né? Entre um e outro, erótico no sentido da parte de cima, né? Único, né? Transcendente. A pessoa vai sendo curada, porque você consegue colocar o discurso dela numa outra ordem que ela não teria pensado e conseguido pensar sozinha. É por isso que houve aquela troca, o soluço do Aristófanes e o Erixímaco tomou a frente. Então, aquele que tomou a frente mostra o paciente precipitado, mostra o seu interlocutor precipitado, soltando definições e conceituações. O Aristófanes, ele é a ressignificação de tudo aquilo que falou. Aí vem o Agatão preparando o caminho para o Sócrates, e agora o Sócrates fazendo as perguntas, coletando as perguntas para fazer o paciente falar de novo aquilo que ele falou anteriormente, mas depois dar a sua ressignificação para trabalhar a tese de que vamos naturalizar isso, vamos normalizar isso, vamos tirar isso do extraordinário. Um livro que eu vou recomendar para vocês na área da filosofia é o livro do Nietzsche, Humano, Demasiado Humano. Esse é o livro que eu poderia recomendar para vocês. Eu não tenho aqui, ele faça aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Tá aqui, tá fácil aqui, ó. Tá bem, ó. Então, Humano, Demasiado Humano, Nietzsche. Aí, se vocês quiserem aqui viver mais ampliado, tá bem? É só clicar em cima da minha imagem aí. É tudo humano, filho. Não é nada extraordinário, não é nada fora do comum, sabe? Algo exosférico. É do dia a dia. É comum. É isso mesmo. O natural agora é isso aqui. Eu tenho que resolver a problemática da minha sexualidade antes de tudo. A sexualidade é o filtro pelo qual eu vejo o mundo. Ele é o prisma pelo qual eu vejo o mundo. É isso. Realmente é a sexualidade ou é o amor? A proposta lacaniana é o amor. Espera aí. Não vamos reduzir tudo às genitálias. Não vamos reduzir tudo ao leito, ao ato erótico, carnal, simplificado. Faz parte. Mas o amor é muito além do que tudo isso. Então, o que faz Sócrates? Ele discute dialeticamente toda essa questão do sujeito, da divisão. É o seguinte, não se perde nenhum detalhe. É preciso se reconstruir todo o discurso desde o primeiro momento até o momento presente. Vamos reconstruir todas as falas. Vamos ressignificar todas as falas. Vamos usar o repertório que existe na psicanálise para poder promover o andamento do discurso. Vocês lembram do nosso encontro do mês passado, em que Sócrates ele fala da presença? Só dá para fazer olhando no olho, sentindo o calor. Então ele discute dialeticamente toda essa questão do sujeito, da divisão, enfim, desde o discurso de Fedro, que era o pai da ideia de homenagear o amor e cujo discurso é mais voltado para a grandeza do amor. Grandeza essa muito mais presente no lugar do amante do que no lugar do amado. Mais ou menos o seguinte: um dos lados da relação está realmente valorizando o amor. Para o outro, não precisa de tudo isso. Não precisa ser assim. Pode ser menos. Qual que é o problema do chamado amor doentio? O que é o amor doentio? Ciúmes. É aquele ciúmes da apropriação do objeto do desejo. O pessoal fala de relacionamento tóxico, né? Tóxico isso aqui. Está fazendo uma cobrança excessiva, desnecessária. É a outra maneira da pessoa, que ela tem uma outra linguagem do amor, que não é aquela do amante. Lacan explica que Sócrates restabelece essa discussão dialética entre amado e amante
e apresenta duas figuras bastante significativas insinuadas por Fedro: o Erastes e o Herômenos. Erastes seria aquele que ama, o amado. Herômenos, o amante, né? Herômenos é o amado. O valor grego maior recairia sobre o fato de a pessoa poder abrir mão do lugar de amado para alcançar o lugar de amante. Essa é a proposta platônica. Falei com vocês isso aqui agora há pouco. Nós estamos nos encaminhando para os minutos finais, tá bem, do nosso encontro aqui, mas a gente vai para uma boa conclusão, porque já chegamos aqui bem a contento do que o Platão propõe. A pessoa fica insatisfeita buscando aquilo que lhe falta. E ela vai buscar aquilo que lhe falta no outro. Enquanto ela quiser fazer a cobrança do outro, ela nunca vai encontrar. Porque na cabeça dela, ela entrega amor demais e recebe amor de menos. O Sócrates começa a trabalhar essa ideia de que a pessoa entregou o amor que tinha e está recebendo o amor que o outro tinha. Isso aqui é a harmonia, é a physis. Esse é o natural agora. Mas a pessoa não está se conformando. Uma cura. Ela quer algo mais. Proposta de Platão. O amor ideal. Esse amor ideal é aquele da entrega. É quando se assume, se coloca no lugar do amado, pega todo o amor que o amado tem, sublima esse amor e ainda entrega mais. Transforma-se no amor platônico, aquele que você ama sem esperar alcançar o objeto do amor. Esse é o amor eterno, tá bem? Eterno. Esse não tem como alcançar o amado jamais, porque no amor platônico, o amado merece mais amor do que eu tenho para dar. Já mudou, já ressignificou. Já mudou tudo. Eu pensei que eu estava dando amor demais e recebendo amor de menos. E agora eu descobri o que com Platão? Falando através de Sócrates. Que todo o amor que eu estou dando ainda é insuficiente para o meu amado. Eu deveria amá-lo ainda mais. Eu deveria aumentar ainda mais o meu amor, porque quanto mais eu aumentar o amor pelo meu amado, mais amor eu terei para dar e sentirei a falta em mim de que eu preciso me entregar mais, de que ele é mais digno de ser amado ainda do que eu amo. Quer dizer que eu não amo demais, eu amo de menos. Eu vou sublimando a relação, eu vou sublimando, eu vou enaltecendo, eu vou idealizando, eu vou em direção ao mundo das ideias. Então, para terminar, é assim, o mito do belo e do amor diz o seguinte, que a beleza é a maior de todas as virtudes. E por ela ser a maior de todas as virtudes, eu tenho que me elevar em busca da beleza. Porque eu encontrando a beleza, eu encontro o amor. Só que é impossível de eu encontrar a beleza por causa que ela é igual Eros, ela é invisível. Se algum dia eu chegar a contemplar a beleza, eu não vou reconhecê-la, porque eu não tenho a beleza em mim para poder reconhecer. Eu só posso reconhecer aquilo que eu tenho. Reconhecer. Primeiro eu conheço, depois eu reconheço. Eu olho para a beleza e falo, isso aqui não é belo. Por quê? Porque eu não reconheço. Eu não reconheço a beleza porque eu não tenho beleza. Se eu tiver beleza, eu reconheço a beleza. Então, o mito da beleza é esse. Eu vou subindo, vou buscar a beleza, nunca vou encontrá-la, porque no dia que eu encontrá-la, não vou reconhecê-la e vou chamá-la de feia. A mesma coisa acontece com o amor. Eu não consigo reconhecer o amor do outro se eu não tiver o amor em mim. Você não consegue reconhecer o amor do outro se você não tiver o amor em você. E se você reconhecer o amor do outro, é porque você tem o amor em você. E o amor não faz mal ao próximo, né? O amor não pode fazer mal ao próximo. Eu teria aqui para mostrar para vocês, tá bem? Uma quantidade ainda bem mais extensa de todos esses slides aqui, mas a gente percebe de que nos nossos 90 minutos aqui ele fica deixando a desejar. Eu acho que isso é proposital, fala a verdade, né? Não dá para entregar tudo de uma vez, né?
entrega tudo de uma vez, aí não fica nada, aí o Schopenhauer fala, vai vir a insatisfação, né? Não tem jeito. Vamos parar aqui. Agora, pessoal, vamos nos despedir aqui. Vamos sextar. Vamos lá. E aí, Maria Helena? Ficou dúvidas para trás? Tem algum comentário que você queira fazer? Primeiro, assim, eu não vou me descontentar para poder passar todos os slides, tá bem? Mas eu gostaria que a gente pudesse realmente ter mais tempo aqui, mas ao longo da nossa formação a gente vai voltar a esse assunto. Maria Helena? Agora é bom rever, né? Rever essa aula e ir aos poucos. Vocês estão conseguindo acessar o material que eu já enviei Reler e para o pensar. CONIPT? Sim. Sim, tem todos os artigos lá, né? E aí, Débora, ficou aí bastante dúvida para trás? A ideia é essa, né? Deixar um monte de lacunas, né? Sim. Sempre há lacunas, né? Mas eu estou aprendendo. Tem coisas que eu não sabia. Mas tem palavras, são bem difíceis, né? Não é assim, é dentro do vernáculo. Mas estou aprendendo, estou amando. E assim que surgir mais dúvidas, aí eu vou fazendo um quebra-cabeça e passo. Tá bom? Eu sugiro a vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar direto para o CONIPT, aí eles entram em contato com a gente e nos nossos encontros a gente vai dirimindo as dúvidas aqui. É realmente esse negócio do repertório, do linguajar, Sim. ele enriquece, mas ele embaralha um pouco a mente também, né? Mas é gostoso, eu gosto bastante. É que a gente precisa, que nem o senhor está falando, aí depois nós temos que discorrer lá no dicionário para poder entender melhor, né? É gostoso isso, a gente entender cada significado, falou muito assim, se a gente for mais fundo, fala da Grécia, né? De todo aquele histórico, então é muito gostoso filosofia, é muito bom. Então, eu vou buscar mais isso e vou tentar me aprofundar para tentar assim, melhorar o meu entendimento, né? Porque todo dia a gente acaba aprendendo um pouco, mas essa aula foi demais, eu gostei. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Opa, Ribamar! Fala aí, Ribamar. Opa, boa noite. Pô, tô gostando, é uma contribuição bacana. Muito obrigado. E como você falou, sextou com bastante conhecimento. Vamos sextar, né? Obrigado. Vamos nos preparar aí para as festanças que estão chegando, né? Fala aí, Aham. Ailton. É isso. Eu tenho que agradecer e agradeço de muito coração mesmo, porque foi muito rico essas colocações de hoje. Tem um quadro que eu gostaria de comentar, mas eu não queria interferir justamente para não tomar o tempo do professor. Mas foi muito interessante quando ele aborda sobre a individuação dentro dessa perspectiva desses autores gregos e essa conexão com Lacan. Me remeteu à passagem edípica, porque o próprio Rogério aí ele falou que não, tudo é sexo, não. Mas entendamos o sexo, assim como ele está falando, a sexualidade como a força impulsionadora, a força motivadora que põe o sujeito a buscar os seus processos de satisfação. É sobre isso que Freud falava. E me remete o seguinte, a relação que o sujeito tem nessa díade pai e mãe. Então, Lacan ele traz um complexo de Édipo muito bacana quando ele fala sobre os S1 e o S2. Então, são insignificantes, não como se fosse a mãe ou o pai, mas a função em si. S1 precisa ser interceptado, precisa ser interditado pelos significantes paternos para que o sujeito rompa com o processo de alienação e se constitua na sua individuação. Caso isso não aconteça, o sujeito não emerge dessa relação. Lá na frente, patologicamente, ele se manifestará em suas neuroses. E Freud traz dentro dessa concepção o seguinte: a cura pela qual a psicanálise se manifesta, fala, declara, é a troca da neurose pela aceitação. Só reiterando as palavras do nosso amigo Rogério aí. É isso aí, um grande abraço, muito bom, bacana hoje. Muito bem. Boa noite a todos. Feliz fim de ano para vocês, tá bem? Aproveitem bastante aí com os seus amigos, colegas, familiares, tá bem? Temos um encontro agora só lá
em 2024. Uma grande satisfação. Tenha aí uma boa noite. Boa noite. Boas festas Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boas festas. Tchau.